Bora para mais um conteúdo, bora aprender, porque aprendizado muda comportamento. Você tem interesses e assuntos sobre famílias, conflitos, relacionamentos, palavra de Deus. Lembrando que eu não sou teóloga. Eu sempre vou fazer uma análise comportamental, eu sempre vou trazer as experiências da palavra para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essas experiências que nós temos aprendido na palavra de Deus e a partir disso a gente possa edificar a nossa vida com a palavra do Senhor. E eu quero agradecer nesse momento esse mimo que eu recebi da minha amada Jennifer. Jennifer, beijo pra você. Muito obrigada por esse mimo lindo. Amei, amei. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente nesse tempo de caminhada com Cristo. Se você tem interesse nesses temas de família, relacionamento, casamento, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precise desse conteúdo. Lembrando que eu estou prestes a gravar, sempre as pessoas falam, eu vou gravar a live, fazer a live dos podres, o vídeo dos podres. No meu caso não é dos podres, é da nudez. Em algum momento a gente vai estar revelando a nossa nudez aqui, falando dos nossos defeitos, dos nossos comportamentos inadequados, disfuncionais e todo o processo que nós passamos para chegar até onde nós chegamos nesse ponto da nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho dessa construção de família. Então, Deus, ele é perfeito. Ele começa tudo com uma família. E ele vai terminar tudo com uma família. Talvez você seja até aquele irmão que se engalfine, que se espinhe com outro irmão na igreja e parou de falar com o irmão e tá com raiva do irmão. E nesse interim, muita gente dentro dessa construção de com raiva, sem falar, sem perdoar, ainda toma Santa Ceia. Eu digo, Jesus, misericórdia. Mas enfim, a gente tá aqui para aprender, a gente não sabe tudo, não tem a intenção de saber tudo, não somos dono da verdade de nada. E a gente também entende e aceita o contraditório, porque o contraditório é bom. Então, só que a gente tem princípios norteados na palavra de Deus para relacionamentos. E relacionamentos que são pautados na palavra de Deus, eles são relacionamentos que eles possuem fundamento. E esse fundamento das relações todos nós precisamos ter. Por quê? Se você for analisar a vida de hoje, nós não temos tempo para nada. Então, se eu não tenho tempo para nada, se a vida é corrida, eu tô correndo, muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente tá correndo e nem para quê. A gente não tem tempo de aprofundar em nada. A gente não tem tempo de aprofundar em nada, a gente não tem tempo de aprofundar com ninguém, nem com os nossos familiares, com filhos, maridos, esposas. E aí a gente vê Deus, ele dentro de toda essa construção de família, de casal. E eu gosto muito da palavra que está aqui em Gênesis. Eu amo Gênesis, tá? Eu amo tudo da criação. Eu amo Gênesis. Tenho livros, eu amo a palavra de Deus, porque ela me dá o norte que eu preciso para eu me movimentar nessa terra. E eu quero dizer para você que eu já me movimentei na terra sem a palavra. E todas as vezes que eu me movimentei sem a palavra, sem uma orientação de Deus, quebrando princípios, o final não foi bom, foi horrível, não quero nem pensar, não quero lembrar porque a gente está falando agora de Deus. E a gente tem em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, deixa eu colocar aqui meu óculos. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Onde estás? E é engraçado que quando Deus ele forma o homem e a mulher. E aí eles estavam no Éden. Éden é lugar de delícias. Esse lugar de delícias, Deus colocou o homem lá para que o homem pudesse ter uma vida
na presença de conforto, de alegria, desfrutando desse lugar de delícias. Mas no momento que o homem peca, no momento que o homem ele sai dessa obediência atual, da ordem que o Senhor tinha dado a ele, ele sai desse lugar de delícias. Qual foi a maior perda que o homem teve? Saiu do jardim, teve uma grande perda. Mas a maior perda que o homem teve foi a presença de Deus. Eu fico tentando imaginar e eu não consigo. Nenhum momento imaginar esse cenário. Deus andando na viração, meu Deus, isso assim é algo inimaginável para mim. O Senhor na viração do dia, visitando aquele lugar de delícias, visitando o homem e andando ali. Nossa, é o sobrenatural, é muito profundo isso. E aí a gente faz todo esse entendimento e quando o homem peca, ele sai desse lugar de delícias. Ele é afastado daquele lugar onde ele tinha a presença de Deus, onde a presença de Deus era real, era viva. E percebam que o homem estava nu, porque nele não havia mal, não havia pecado, não havia nada para esconder. Tudo que o homem tinha naquele lugar de delícias estava na presença de Deus, estava com Deus, era formado por Deus, era para Deus. Então não havia necessidade de esconder nada. Mas aí quando esse homem peca, ele começa a esconder a sua nudez. E uma das primeiras coisas que nós, quando estamos querendo colocar o pé fora, querendo pecar, querendo fazer algo que quebra algum princípio, que é contrário à ordem que Deus nos deu, a primeira coisa é querer nos esconder. Igualzinho Adão, não tem muita diferença não. Na realidade não tem muita não tem diferença. Então a primeira coisa que nós queremos é nos esconder. Então a gente começa a cobrir. Por quê? Porque cobrir a nossa vergonha, cobrir o nosso pecado, cobrir a nossa dor, cobrir a nossa falta. E dentro de tudo isso, a gente começa a caminhar. Só que toda essa cobertura, esse esconderijo que nós achamos para o nosso pecado e para a nossa dor, ele alimenta o mundo espiritual das trevas. Ele alimenta o nosso adversário. Ele é munição. A gente entrega essa munição para o nosso adversário. Então, uma das coisas, obviamente, que a gente não tem intenção aqui, isso aqui é uma doutrina. Isso não é uma doutrina, isso é comportamento. Se você vai, a partir dessa fala, analisar a sua vida, vai refletir como é que você está. E a partir dessa reflexão, você vai entender se esta palavra é para você ou não. Porque nós também aceitamos o contraditório. O contraditório é bem-vindo, porque nós não temos a mínima intenção de sermos a dona da verdade. Porque o dono da verdade é Deus pela palavra de Deus. Então vamos lá. E aí a gente começa a querer esconder. Mas uma vez que a gente expõe, por exemplo, uma intenção que está aqui na mente, e ela é uma bola de neve. Não adianta você querer dizer, eu tô com essa intenção aqui, eu vou lutar. Quanto mais você luta contra essa intenção, isso é alma. Vamos entender a alma. A alma, entenda que isso é alma, é terra. Vamos colocar coisa bem no compartilhamento. Então, quando eu tô na alma aqui, terra, tô aqui desejando pecar. E quanto mais eu luto, eu não quero pecar, eu não quero pecar, eu não quero pecar. Na mente, isso é reforçado. E quanto mais você luta contra, quanto mais você bate, quanto mais você rejeita, quanto mais você tenta evitar, mais a mente vem com mais frequência, mais forte, com mais desejo. E aí a pessoa, meu Deus, eu estou tentando fazer e eu não consigo. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é entender que eu estou sendo tentada, é aceitar o fato, ok? Estou sendo tentado. Quanto mais eu luto contra isso, mais vulnerável eu fico. Por quê? Porque as minhas resistências, a minha energia canalizada para isso, e eu deixo
outras áreas da minha vida descoberta. Isso é natural. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é entender que eu preciso assumir que eu estou sendo tentado. Eu preciso aceitar o fato de que na minha mente existe algo que é contrário, que não é bacana, que é pecado, que vai me afastar de Deus. Então eu assumo o pecado. Entenda que nós não estamos falando de pecado consumado. Nós estamos falando da mente e como a tentação muitas vezes ela se fortalece na nossa mente e cria fortalezas que a gente não consegue romper. Então, antes que essas fortalezas se criem, a primeira coisa, assumir que eu tenho essa tentação. Estou sendo tentado. Eu aceito o fato de que tal coisa me atrai, tal coisa me deixa... tem talvez um poder sobre mim que eu não gostaria. A segunda coisa que você pode fazer é expor a sua nudez para o outro. Aí é que mora o perigo. Porque dependendo desse outro, talvez esse outro não entenda. Então, vamos expor. Você pode perceber que quanto mais escondido for, mais o inimigo age. Quanto mais aberto está claro a luz, vem para a luz do dia, para a presença de Deus, quanto mais eu exponho, quanto mais eu tiro dessa batalha, dessa tempestade mental e exponho isso, mais leveza eu trago para minha alma, mais acessibilidade eu tenho de receber uma palavra, de receber um incentivo, de receber uma ajuda, de receber algo do outro que realmente possa me ajudar a vencer essa questão. Obviamente que tem questões muito fortes, que cada questão precisa ser investigada, precisa ser desenvolvida, precisa saber exatamente se é um trauma moral, se é uma questão do sentimento, que a pessoa ficou presa a algumas questões da vida dela, se é algum tipo de adoecimento, de patologia, de vício. Então, para cada caso precisa ser investigado e precisa ser analisado. Mas, digamos, se a gente tivesse que criar um roteiro básico, seria esse. Eu aceitar que eu estou sendo tentada, porque quanto mais eu luto, eu não quero, você está vivendo o fato. Então, a gente não costuma lutar contra o fato. A gente não luta contra o fato. É fato, a gente assume o fato e a gente vai dizer, ok, existe esse falha, existe esse pecado, existe esse erro. Então, eu entendo que eu preciso tratar. Então, a aceitação não é que você vai aceitar pecar, jamais. Aceitar o fato de que você está sendo tentado. Porque quando eu aceito, eu já começo a construir caminhos para resolver. E expor a nudez, precisa expor. Quanto mais escondido tiver, quanto mais oculto tiver, mais difícil fica o tratamento. Mais difícil fica toda essa transformação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente entende que nós estamos sendo tentados, entra na autoconsciência da aceitação, expõe a tua nudez, mas não expõe para qualquer pessoa, vê alguém que realmente possa te ajudar e começa a fazer as intervenções, as ações, praticar as ações que você precisa para esse tempo. Então, Deus, ele é resposta para todas as coisas. Deus, ele é resposta para tudo e para todos. Só que quando a gente se fecha, a gente mesmo quer construir tapar a nossa vergonha, construir folhas para tapar a nossa vergonha. A gente quer esconder a nossa falta, a gente quer esconder o nosso pecado, a gente quer esconder a nossa nudez. Perceba que a nossa nudez, quanto mais escondida que são as nossas falhas e os nossos pecados, mais difícil fica essa mudança, essa transformação. Então, para Deus, a gente não pode esconder nada, porque Ele sabe de todas as coisas, mas Ele sempre vai esperar que eu me posicione nesse lugar de expor a minha nudez,
eu sou falho, eu sou pecador, eu sou tentado muitas vezes pelas questões de mulher ou de homem, eu não consigo resistir, eu roubo, eu minto, eu tenho inveja. Então essas coisas é o homem que tem que ir capando, tirando todas essas escamas e capas de vestimentas inadequadas que nós temos e expor diante de Deus. Mas essa ação de Deus, ela pode ocorrer só com você e Deus, mas normalmente ela ocorre você e Deus e também com o outro, porque não existe nada melhor para tratar a nossa vida do que o outro. Isso a gente vai entrar em outro momento. Por incrível que pareça, nós somos tratados pelo outro. A forma como ele nos incomoda, a forma como ele nos irrita, a forma como nós somos confrontados, é esse outro que é usado por Deus para nos tratar, mas não é o nosso tema de hoje. Então, não expõe a sua nudez, não cubra a sua falta, a sua nudez. Você quer mudança, você quer tratamento, você quer realmente algo diferente para que você possa viver um processo de transformação, comece a tirar todas as escamas. Eu sempre costumo ver a alma como uma cebola. Eu até tenho um desenho de uma alma que eu fiz, que ela exatamente uma cebola, cheia de camadas, hein? Aí tem a camada da inveja, tem a camada da mentira, tem a camada do engano, tem a camada do sofisma, aí tem a camada, aí dentro dessas condições, aí a pessoa começa a se achar, eu não presto pra nada, eu não vale nada, digamos assim, ninguém me ama, aí dentro de tudo isso ela vive as decepções, vive as frustrações e tem uma vida muitas das vezes totalmente fora daquilo que Deus sonhou. Então, entenda no seu espírito que Éden é lugar de delícias. E quando o homem perde esse lugar, o inimigo ele vai e age para querer colocar esse monte de vestimentas que não são de Deus na nossa vida. E dentro de toda essa construção, quando o homem experimenta esse lugar de delícias em Deus e ele sai, o que acontece? E fora desse lugar de delícia é um lugar de dores, é um lugar de trabalho, é um lugar de suor, é um lugar de luta, é um lugar de empenho, de posicionamento. Só que o homem estava acostumado com esse lugar de delícias que ele não precisava de nada disso. E automaticamente isso é gerado em nós. Nós queremos voltar para esse lugar em Deus. Mas a gente tem que lidar com todas as nossas construções equivocadas, com todas as aflições do mundo, com todos os enganos que nós passamos. E às vezes nós estamos nessa condição e a gente quer esconder. Então a primeira coisa que Deus faz, ele diz assim, ele chama, onde estás? O que está fazendo, Adão? Onde é que você está? E é interessante que Deus ele se reporta a Adão. Isso é um outro momento, nós vamos trabalhar essa questão de Deus se reportar a Adão, ele chamar Adão. E aí, onde estás? É a mesma fala que Deus hoje tem para nós. Onde você está? Por que você está encobrindo a sua nudez? Você não entende que encobrir a tua nudez, ela só vai te colocar em lugares de dor, de luta, de aflição, de engano. Cobrir a nudez, cobrir o pecado. Não é momento mais de cobrir pecado, é momento de nós chegarmos e nos achegarmos com pessoas de confiança. Talvez até um profissional que você conheça, que tenha princípios da palavra, que entenda a sua dor, e você vá lá e expõe, se aconselhe, dependendo da situação. Não é para sair expondo, falando para todo mundo, mas quanto mais você encobre a sua nudez, o seu pecado, a sua falha, a sua falta, mais preso você fica a ele, mais comprometido você fica com essa questão. Então, você precisa, assim como eu, entender que Deus, ele tem para nós um lugar de delícias, mesmo não estando lá no Éden, mas nós temos Cristo, nós temos a cruz, nós temos Jesus,
E não existe outro lugar de descanso, de conforto, de você se revelar a sua verdade, de tirar, de expor a tua nudez, o que você está fazendo, o pecado que você tem levado uma vida toda, está escondendo. Isso está adoecendo você. Entenda no seu espírito. Quando nós estamos nessa condição, nós estamos doentes. E para o doente, cura. E a cura é em Jesus, é em Jesus Cristo. Ele não vai condenar você, ele não vai acusar você, ele vai acolher você e vai tirar essa capa, essa folha de figueira, talvez que você esteja aí atrás dela se encobrindo. E ele já fez o sacrifício, ele já fez, ele pode nos dar a pele do cordeiro para que a gente possa estar coberta com ela. Porque toda a nossa dor, toda a nossa vergonha, todo o nosso pecado, eles já foram vencidos por Jesus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é analisar a nossa vida. Meu Deus, eu preciso reconhecer, aceitar que eu estou sendo tentada. Procurar ajuda, expor a minha nudez para pessoas que verdadeiramente eu posso confiar. E são pessoas que vão me ajudar nesse processo, a passar por esse processo de transformação. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida. Fica na Shalom do Senhor, que Deus abençoe tua semana e te surpreenda.